Bom dia, bom dia a todos. Eu sou Alegra Didi, fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e diretora da Fonotrade. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer estar hoje aqui para dar início ao nosso fórum sobre comunicação aumentativa e alternativa. Essa é uma área que desempenha um papel fundamental na inclusão e no desenvolvimento da autonomia da pessoa com dificuldade de comunicação. Esse fórum nasce da percepção e da importância desse tema do quadro atual da nossa sociedade, nasce da nossa motivação em promover uma troca de conhecimento que fortalece a atuação de pessoas como vocês, comprometidas com a dignidade e o direito à comunicação de todos. Então, vamos dar início ao nosso fórum. Ele vai ter um intervalo das 9h45 às 10h e o fechamento está previsto para as 12h30. Agora eu tenho a honra de apresentar nossas palestrantes, que trarão abordagens ricas e diferenciadas sobre esse tema instigante e vão compartilhar suas experiências e práticas no campo da comunicação aumentativa e alternativa. Doutora Carolina Risoldo Schimmer é doutora em Educação e fonoaudióloga. Ela fez doutorado de Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, tem pós-doutorado em Educação pela Universidade do Rio de Janeiro, UERJ, professora associada do Departamento de Estudos da Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação da UERJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma universidade. É integrante do Grupo de Pesquisa de Linguagem, Comunicação Alternativa e Processos Educacionais para Pessoas com Deficiências. É coordenadora do Laboratório de Tecnologia e Comunicação Alternativa, membro da diretoria expandida da Isaac Brasil e membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom dia, Carolina. Muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. Mestre Eliana Cristina Moreira, mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, fonoaudióloga, pela Universidade Estadual de Campinas, tem especialização em linguagem pela Unimep, experiência em casos neurológicos, síndromes e comunicação aumentativa e alternativa. Tem atuação na saúde pública e centro de reabilitação. É membro da diretoria expandida da Isaac Brasil, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e coordenadora da equipe de trabalho CA e SUS do Comitê de CA do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Doutora Grace Cristina Ferrati Donati, mestre e doutora em Educação, fonoaudióloga, diretora da Dastra Desenvolvimento e Comportamento Humano, onde atua como fonoaudióloga e supervisora em análise do comportamento aplicado. É pesquisadora do Laboratório de Investigação das Alterações do Neurodesenvolvimento da USP Bauru, terapeuta certificada pelo Centro Honey do Canadá para os programas Mais do que Palavras, de capacitação de famílias de crianças com TEA e outras dificuldades de comunicação social, e Takes Two to Talk, para famílias de crianças com transtornos de linguagem. É membro da Isaac Brasil e membro e coordenadora do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom dia, Grace. Muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. Doutora Sandra Cristina Fonseca Pires, mestre e doutora em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP e fonoaudióloga. Mestre, docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tem nos cursos de graduação e pós-graduação lato estrito sensu, tem atuação e formação em neuropediatria, disfagia, neo e pédio,
linguagem, CAA, transtornos motores de fala e cuidados paliativos pediátricos. É membro da diretoria expandida da Isaac Brasil e membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom dia, Sandra. Muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. Doutora Simone Cruz é mestre e doutora em distúrbios da comunicação e é fonoaudióloga pela Universidade do Tuiuti do Paraná. É pós-doutoranda em educação pela UERJ, especialista em psicomotricidade, tem atuação em linguagem CAA no contexto clínico e educacional com foco em formação de professores em letramento e alfabetização, utilizando os recursos da CAA. É professora do programa de pós-graduação em educação especial da PUC Paraná, membro da diretoria expandida da Isaac Brasil, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e é coordenadora da equipe de trabalhos e instrumentos de avaliação de CA do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom dia, Simone, muito obrigada por estar aqui, seja bem-vinda. Doutora Tatiana Lanzarotto Dudas, mestre e doutora em Linguística Aplicada à Fonoaudiologia e é fonoaudióloga, é mestre e doutora aplicada em estudos da linguagem pela PUC de São Paulo, é membro da equipe de trabalho de formação do fonoaudiólogo, tem experiência com pessoas com deficiências que não falam oralmente experiência com pessoas com deficiência que não falam oralmente e na inclusão escolar. Membro da diretoria expandida da Isaac Brasil, membro da Sociedade Brasileira e coordenadora da equipe de trabalho de CA e clínica de linguagem do Comitê de CA do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom dia, Tati. Muito obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Agora, eu vou descompartilhar e vou passar a palavra para vocês. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer de estar aqui e a gente vai tentar trazer temas para que a gente possa realmente fazer um fórum e um momento de discussão. E a gente tem que lembrar que nós estamos em outubro, né, no mês da comunicação aumentativa e alternativa, e isso torna o evento um espaço, né, para que a gente possa realmente refletir e pensar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, eu vou começar a apresentação, depois de mim a gente vai ter a Carolina Schimmer também falando sobre direitos. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso bem certinho. Compartilhei a tela. Então, se ela fica No modo apresentação, a gente está vendo o PowerPoint. E agora, Sandra, continua no PowerPoint. Continua no PowerPoint. Ai. Você deve ter compartilhado o PowerPoint, né? Às vezes tem que deixar aberto o PowerPoint já antes de compartilhar. Eu deixei. Vou deixar o meu assim também. Abre no modo apresentação e compartilha o modo apresentação ou a tela. Ai, gente, eu sempre apanho nessa hora. Mil desculpas, mas... Se você compartilha o PowerPoint, aí ele não... É como se o modo apresentação fosse um programa à Então, parte. eu tenho que compartilhar. Ou você abre, compartilha a tela, e aí você pode abrir o modo apresentação.
talvez seja o mais fácil. E aí, Aí vai no modo apresentação. foi? Isso, agora está certinho. Opa. Bom, a gente pensou muito sobre o tema, né, que a gente iria colocar aqui, né, no dia de hoje, dentro do mês da comunicação aumentativa e alternativa, e a gente pensou que a gente queria estar abordando um pouco os avanços para que a gente pudesse discutir dentro da atual realidade, com os avanços, alguns aspectos importantes da comunicação aumentativa e alternativa. E o primeiro ponto que a gente elencou como importante é falar sobre o direito à comunicação. Eu vou estar aqui fazendo a minha descrição pictográfica, né? Para que a gente possa já começar a pensar o quanto que a utilização da comunicação aumentativa e alternativa pode sim levar uma imagem, pode levar uma mensagem, pode expressar algo tão complexo como eu me descrever, né? Então, vocês estão vendo aí que eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, eu estou de brincos, e eu gosto muito de ler e de jogar. Bom, falando um pouco, né, da questão do mês de outubro, né? Essa campanha de conscientização da comunicação aumentativa alternativa é uma iniciativa da International Society for Augmentative and Alternative Communication, uma associação internacional. E ela vem realizando essa ação todos os meses de outubro há vários anos. Qual é o principal objetivo? É trazer visibilidade ao tema, né? Para que a gente consiga alcançar pessoas que necessitam desse trabalho, dos recursos da comunicação aumentativa e alternativa, e também, se a gente pensar, né, no tema comunicação aumentativa e alternativa, também promover, né, a inclusão, a autonomia, o protagonismo. Esse ano, o tema da campanha é na onda da CAA. Então, a gente entra aqui na onda para falar, né, que dentro do Brasil, porque a gente tem uma associação dentro do Brasil e que está apoiando o fórum, né, como um espaço de discussão aqui e de reflexões, desde 2017. A Isaac Brasil, e portanto o Brasil, vem participando de maneira ativa dentro das ações e dessa conscientização da sociedade quanto à comunicação aumentativa e alternativa. Inicialmente, né, então a primeira vez que o Brasil participou da campanha foi em 2017, o Brasil ele criou um tema. Então, em 2018 também, Todos Juntos pela Comunicação Alternativa, eu apoio a comunicação alternativa, viva a comunicação alternativa, vamos conversar. E a partir, né, de 2021, né, 2022, me desculpe, 2022, a gente começa a participar do mesmo tema da campanha internacional para que a gente realmente crie um impacto, né? Então, a gente participou, Mostre Sua Voz, diz aí que foi o tema de 2023, e esse ano, então, a gente está participando o Brasil, né, da campanha na onda da CAA. Eu gosto muito de começar abordando que a comunicação é um direito humano. Eu não estou falando aqui da pessoa com deficiência, eu estou falando de todas as pessoas, né? Então, quando a gente pensa em comunicação, no artigo 19 diz, né, que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, né? E esse direito tem que ser assegurado o tempo inteiro. Se é um direito de todo ser humano,
quando nós estamos presentes frente a uma pessoa com necessidades complexas de comunicação, nós temos o dever de algo promover. Não necessariamente de atender, se não é nesse momento a pessoa não se encontra habilitada, mas ela tem o dever, porque se é um direito do outro, a gente tem um dever, a sociedade tem um dever, e nós também temos esse dever, né? Vale aqui lembrar, lógico, que a gente tem uma convenção, né, dos direitos da pessoa com deficiência em 2007, né, e que ela vai, a partir dos direitos humanos, ela vai escrever um documento, mas o principal documento são os direitos humanos, para assegurar para a pessoa com deficiência o exercício pleno e equitativo. E aí, nesse documento, a gente já vai ter posto, escrito, a questão da comunicação aumentativa e alternativa. Eu acho que quando a gente fala de direito, é muito importante a gente saber, né? Principalmente se somos profissionais que estamos trabalhando, né? Estamos na rede de cuidados das pessoas com deficiência. E eu selecionei um trecho, né, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi publicada em 2016 aqui no Brasil, porque o Brasil ele ratificou tanto os direitos humanos quanto a Convenção das Pessoas com Deficiência. Então, eu selecionei esse pedacinho, né? Ao consagrar a convenção com força constitucional, o Estado brasileiro se comprometeu, diante do cenário internacional e internamente, a eliminar barreiras relacionadas tanto às atitudes quanto ao ambiente que possam impedir a participação plena e efetiva dos cidadãos com alguma deficiência na sociedade, em igualdade de condições com demais pessoas, né? Então, continuando aqui, a gente vai ter, né? E aí a Carolina vai abordar um pouquinho mais a questão da inclusão, porque ela vai abordar mais os aspectos da educação, que a gente tem uma lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que é garantida a todas as pessoas com deficiência, produtos, recursos, estratégicas, práticas, processos, métodos e serviços que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. E aí a gente vai poder ter tanto medidas individualizadas quanto coletivas para o desenvolvimento pleno e garantir o protagonismo dessas pessoas. Bom, aí a gente, né, começa a querer entender, bom, se temos leis que apoiam, né, como que então a gente pode dar continuidade e ampliar o trabalho da comunicação aumentativa e alternativa? Eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho, um retrocesso nessa história da deficiência no Brasil, né? Ah, isso é tão batido já. É verdade. Só que essa história vai nos trazer um caminho que já foi percorrido e nos empoderar desses fatos para novas ações. Então, historicamente, a deficiência era vista como um impedimento, né? E que o indivíduo tinha que ser tratado e se tornar normal, né? Com isso, a gente tinha uma busca pela normalidade, entre aspas, aí o aspecto da normalidade. Com isso, muitas pessoas, né, no início, elas estavam numa situação de restrição de seus direitos civis, oprimidas, fora da sociedade. E o que causou, né, essa mudança hoje, né, 2024, na situação das pessoas com deficiência? São os novos paradigmas que surgiram e que vêm sendo discutidos e postos em prática. Outros paradigmas vão surgir, lógico, mas eu estou falando do momento atual para que a gente possa caminhar nessa ampliação da comunicação aumentativa e alternativa no Brasil. Então, eu selecionei alguns paradigmas importantes de a gente estar falando, e um deles é o
dentro do conceito de saúde, que aí a deficiência vai ser abordada como uma característica. E dentro dessa característica, a gente vai ter um trabalho na igualdade de condições e oportunidades. A pessoa com deficiência, ela vai ser vista agora não só pelas suas limitações, mas principalmente pelas suas potencialidades. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui assistindo já viram, né, esse documentário produzido em 2010 pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a participação das pessoas com deficiência. Eu acho que é um documentário, ele não é muito longo, mas ele causa reflexões ao longo do tempo que vale a pena a gente dedicar um tempinho para assistir. E dentro desse documentário que eu selecionei alguns aspectos que me chamam a atenção, né? Que, na verdade, o movimento na busca de direitos começou aqui no Brasil em 1970. Nós estamos em 2024, né? Então, a gente já tem 50 anos nessa busca de direitos. Aí vocês vão falar, não, mas no Brasil nunca teve um cuidado ou uma atenção à pessoa com deficiência. É mentira. Existe sim uma história que começa em 1854 com o Instituto Benjamin Constant e depois em 1856 com o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então a gente tem aí um movimento, uma história, né, em relação às pessoas com deficiência muito importante. A gente vai ter um marco muito importante nessa história em 1980, que é o primeiro encontro nacional de entidades de pessoas com deficiência em Brasília. Gente, essa organização foi feita através de cartas, de telefonemas, e o que ficou muito, né, as pessoas relatando, eu não participei deste movimento, né, mas as pessoas que estão nesse documentário relatam que foi impressionante quando eles começaram a falar lá em Brasília o quanto existiam necessidades e características semelhantes, né, entre as necessidades, os ideais, os temas que essas entidades vinham discutindo, né? A gente vai ter, né, então, se a gente pensar aqui que esse encontro foi em 1980, o Brasil tem, então, uma participação ativa em 1981, no Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Gente, eu mantive o nome desse, que foi intitulado esse ano, que foi Ano Internacional das Pessoas com Deficientes. Só que neste ano, a ONU coloca que a gente deveria utilizar a palavra pessoa, e não mais só o termo deficientes, inválidos ou incapacitados. Parece pequeno isso, mas não, porque a partir do momento que eu utilizo a palavra pessoas, né, pessoa com deficiência, que depois vai ser o termo, né, que as organizações internacionais e aqui dentro do Brasil também se solicita a ser usado, utilizado, você dá a primeira característica para esse sujeito à sua frente, de pessoa, com direitos, né, e que tem potencialidades e que ele pode sim estar inserido na sociedade. Uma coisa que é muito interessante é que tem toda essa união, né, desse movimento. Só que em 1983 a gente vai ter uma quebra desse movimento quando as diferentes áreas da deficiência começam a discutir suas particularidades e começam a dizer, não dá para a gente estar todo mundo junto, porque eu tenho que lutar por esse aspecto, eu tenho que lutar. Então, há uma quebra nesse movimento. A gente vai ter, em 1987 e 1988, todo um movimento no Brasil inteiro para a Constituição do Brasil, né? Que vai ser, então, várias instituições são convidadas a participar. E nessa Constituição de 1988, não há um capítulo específico para a pessoa com deficiência. Isso foi amplamente abordado, porque como pessoas, elas vão estar em todo documento,
mas na garantia de seus direitos, mas não no capítulo à parte, e sim dentro de toda a Constituição. E aí eu chamo a atenção para um aspecto, né, então, da comunicação aumentativa e alternativa, né? A gente está vivendo um momento, né, que algumas pessoas dizem que é um momento ouro, onde realmente a comunicação aumentativa e alternativa vem sendo abordada em muitos espaços. E a gente tem com isso, não poderíamos estar de lado, várias entidades que vão discutir a comunicação aumentativa e alternativa a partir de sua perspectiva. Então, a gente vai ter uma associação que é a Isaac Brasil, que é um capítulo da International Society, né, for Augmentative and Alternative Communication, que vem, né, que tem como objetivo, sim, né, divulgar a comunicação alternativa. E a gente vai ter também a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia com o comitê, a gente vai ter a BPE, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, abordando muitos aspectos da comunicação aumentativa e alternativa, e são esses 3 espaços, são espaços muito promissores de discussão e de produção de pesquisa e de ciência, né? E também vamos ter, né, eu coloquei somente algumas, associações de pais que também começam, e isso, gente, está no decorrer de toda a história da deficiência no Brasil, associações de pais que vêm, sim, apoiar movimentos, e aí a gente tem alguns aspectos mais particulares de determinadas patologias. Eu não estou aqui fazendo um julgamento de valor, o que é bom, o que é ruim. Eu estou abordando o que é isso que acontece no Brasil. Se é essa a nossa realidade, a gente tem, sim, que usufruir de toda essa realidade para quê? Para a gente garantir o direito à comunicação. Falando um pouquinho mais da Isaac Brasil, e eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer o apoio da Isaac Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos, que ela congrega tanto os profissionais das diversas áreas, como com as pessoas com necessidades complexas de comunicação e seus familiares. E é profissionais de todas as áreas: fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, pedagogia, os professores, a tecnologia, né? Então, TIs. Então, ela agrega todos para que a gente possa pensar em trabalhos, ações, serviços, pesquisas, para realmente haver uma transformação na realidade. Eu coloquei aqui as 5 missões da Isaac Brasil, que é divulgar a CAA, encorajar os serviços e produtos, promover e apoiar pesquisas, eventos, cursos, publicações da área, a inserção da temática na formação de profissionais das universidades. Eu acho que isso a gente vai poder debater aí um pouquinho depois, quando a gente abrir para perguntas, e participar de políticas públicas. Bom, para mim, então, eu falei do direito no sentido mais amplo, mas ficou de eu falar, pela minha vivência no serviço público, como que é, então, no SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Ele foi criado em 1988 e ele tem em sua diretriz o conceito ampliado de saúde, né? Então, não é apenas ausência de doença, mas sim é um processo que o sujeito, ele é individual e coletivo, onde a gente vai ter, sim, a subjetividade desse sujeito que está dentro do SUS solicitando cuidados, né? E um momento histórico desse sujeito, dessa família, dessa comunidade, né? Dentro do SUS, a gente tem, então, como proposta uma rede de cuidados. Então, todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência, ela vai ter uma rede de cuidados com níveis de complexidade, que vai desde a avaliação até a intervenção. E um aspecto muito importante
é o projeto terapêutico singular, que ele é traçado para cada uma das pessoas que chegam com ou sem deficiência. O que eu queria abordar para vocês, então vocês vão, né, colocar, ai, que lindo, isso são só o que está escrito. E como é que, então, a comunicação aumentativa e alternativa está dentro do SUS? Na pesquisa que a gente foi fazendo, né, e estudando um pouco e trabalhando para a ampliação da comunicação aumentativa e alternativa, e aí a gente vem discutindo, tanto dentro da Isaac Brasil quanto da sociedade, que são os dois lugares que eu estou mais presente, participando ativamente, que se é um direito da pessoa com deficiência, esse trabalho precisa acontecer dentro do SUS, para que ele realmente alcance todas as pessoas do território nacional. E quando a gente vai dentro do site do Ministério da Saúde, a gente vai encontrar planos, diretrizes, linhas de cuidados, instrutivos nacionais, onde a gente vai ter a marca, portanto, está escrito, está posto, que a comunicação aumentativa e alternativa, dentro desses importantes documentos que estão no site. Então, a gente vai ter só esses grifados em amarelo, que eu não tenho escrito comunicação aumentativa e alternativa. Os demais, então, dentro das diretrizes da pessoa com traumatismo, eu vou ter ali posto o trabalho de comunicação aumentativa e alternativa. A pessoa com o que teve um AVC e que tem uma sequela, está lá posto a questão da comunicação aumentativa e alternativa. As pessoas com paralisia cerebral, está lá colocado a importância da comunicação aumentativa e alternativa, incluindo um trabalho extramuros com a educação para que essas pessoas tenham uma alfabetização, uma formação e depois venham a ser não úteis, né, mas produtivas dentro da sociedade. TEA, gente, a gente tem duas publicações do Ministério que abordam as pessoas com transtorno do espectro do autismo e a comunicação aumentativa e alternativa. A gente vai ter, na época da Zika vírus, houve uma publicação que eram as diretrizes de estimulação precoce de crianças de 0 a 3 anos, que também está posto lá a comunicação aumentativa e alternativa, também junto às doenças raras, tanto na publicação de 2014 como 2022, e um documento que é o Plano Nacional, que é o Viver Sem Limite, onde a gente tem também. Bom, então está posto que existe, né? Só para atestar a importância disso, né? A gente tem dentro do DataSUS, então, dos procedimentos de comunicação aumentativa e alternativa, a gente tem sim um procedimento com um número que chama acompanhamento de pacientes em reabilitação e comunicação alternativa. Esse número, esse procedimento, ele está lá, né? Dentro do DataSUS. E todos os equipamentos ligados ao SUS, diretamente ou indiretamente, né, e que, portanto, fazem parte desse sistema único de saúde, então, tanto as unidades do próprio ligadas à prefeitura de cada uma das cidades, como alguns hospitais que têm um vínculo com o SUS, ou algumas instituições, como, por exemplo, a gente sabe hoje, né, a gente tem as ACDs, as PAIs, ligadas ao SUS em termos de promover o atendimento às pessoas com deficiência. Então, a gente tem um código. Aí, eu quis trazer aqui para vocês algo que impactou muito o grupo que eu coordeno, que era, então se existe o código, será que as pessoas estão fazendo o trabalho no SUS? Eu estou falando, gente, SUS, as unidades diretas e as indiretas, né? Porque a gente tem um sistema muito grande. E aqui é um recorte só da região sudoeste, que é a que eu moro. Então, isso é aberto a qualquer pessoa que queira ver, tá? Hoje a gente tem todos aqueles documentos que eu falei também é aberto a qualquer pessoa que queira ler, né?
Eu hoje não sou mais funcionária pública, né? Mas ainda continuo com alguns vínculos de trabalho voluntário, né? De assessoria aí aqui dentro da cidade de São Paulo. E aí a gente foi pesquisar, né, nesse grupo que estuda o SUS e a CAA, e eu peguei o código. E aí a gente tem aí quantos atendimentos foram feitos em 2017, 2018, até 2024, que foi, eu parei, tá? Então não é em julho, né? Vocês veem que o número vem aumentando. A gente tem, óbvio, também tem um viés que a gente precisa aqui pontuar. Será que todos os profissionais nas unidades diretas do SUS e as indiretas estão nomeando esse atendimento com esse código? Em algumas unidades ou em alguns espaços, talvez exista o desconhecimento, e por isso que eu nós achamos importante colocar. Então, esse número vem aumentando muito, e tem de todas as regiões, e é incrível, eu não vou me estender aqui, porque eu acho que a gente tem muitas coisas para falar, mas vejam aí, né, que a gente tem São Paulo, né, que é onde eu vivo, e a gente vem tendo uma oscilação, né, então a gente, em 2019, antes da pandemia, a gente tinha 80 mil, né, realizados, depois a gente tem uma queda, 2020, 2021, e aí ele começa a aumentar de novo, tá? Bom, e aí eu queria estar abordando um evento extremamente importante, que foi a 5ª Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu esse ano, né? E quando você vai ler, eu acho um documento muito importante, também é de acesso livre às pessoas. Ele teve todo um processo local, na cidade, depois no estado, para chegar nessa conferência nacional, desculpe-me, nacional. E o que mais permeia o que mais foi colocado e vem como proposta aprovada é a inclusão, o protagonismo das pessoas com deficiência. E aí, gente, eu queria dizer para vocês que é um momento ouro mesmo, que nesse documento de julho de 2024, a gente vai ter a comunicação aumentativa e alternativa presente em 11 propostas no decorrer dos 13 primeiros subeixos, que são subeixos mais abrangentes sobre participação, espaços, mas a gente tem 11 propostas dentro desses 13 primeiros subeixos, sendo que no subeixo 14, que é tecnologias assistivas na informação e comunicação, em 3 das 6 propostas aparece a área da comunicação aumentativa e alternativa. E no subeixo 15, que é campanhas educativas e combate ao capacitismo e os direitos das pessoas, a comunicação aumentativa e alternativa vai aparecer nas 6 propostas. Eu agora passo a palavra para a Carolina e depois a gente faz um debate. Vão pensando aí em perguntas. A gente quer realmente fomentar aqui um debate. Carolina, é com você. Obrigada, Eli. Obrigada. Maravilhosa sua fala. Vocês estão me ouvindo bem? Agora vamos lá, eu vou tentar. A mesma coisa, ó. Espera aí. Aparece para vocês como Está em apresentação, está tudo certo. está em apresentação? Beleza, agora deixa eu ver como é que eu vou botar aqui de um jeito que eu consiga acompanhar. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, né? Nesse fórum que traz esse tema tão importante, com essas colegas, né, que eu admiro tanto. Obrigada, Alegra, Fonotrade, pelo convite.
Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou Carolina Schirmer, uma mulher eu sou professora, né? E fonoaudióloga, sou professora da UERJ, como a Alegra já falou. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos castanhos claros na altura dos ombros, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Eu estou usando um óculos bege e brincos prateados, e estou vestindo uma blusa preta. Então, dando sequência, né, ao que a Iliana veio discutindo com vocês, alguns pontos talvez eles se assemelhem, né, porque, enfim, não tem muito como a gente desvincular, né, esse foco mais na educação, desse processo todo, dessa trajetória histórica, né, que a Eli apresentou para a gente. Mas, enfim, a gente vai focar um pouco mais nesse processo da escolarização de estudantes com deficiência, que tem sido um tema que tem sido muito discutido nas últimas décadas, né? E que a gente vê aí que tem esse processo que antecede e que foi tão importante, né? E até esses próprios paradigmas que aí ele falou, né? Da normalização, né? Depois a gente passa por um momento que é o momento da integração educacional, até a gente chegar nesse momento atual, onde o paradigma é o da inclusão. Então, assim, é certo que esses documentos todos que ele foi apresentando, eles foram fundamentais para que a gente pudesse fazer essa compreensão das mudanças conceituais e legais sobre os direitos educacionais das pessoas com deficiência. E aqui eu venho trazer um recorte de alguns documentos, né, pensando mais nessa questão da educação, e pontuar, né, que a gente teve aí um documento muito importante do qual o Brasil é signatário, que é a Declaração de Salamanca, em 1994. Depois a gente tem um documento da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E esses documentos, eles vão servir como um guia para que o Brasil construísse e reformulasse as políticas públicas na área da educação, né? Então, a partir da década de 90, a gente começa a pensar muito nessa questão da educação inclusiva, né? Porque o que a gente quer o que essas políticas querem garantir, né? Assegurar e reconhecer o direito das pessoas com deficiência à educação. Porque a gente vê que, a partir, né, de 1854, 56, 88, a gente tem aí a educação as pessoas com deficiência tendo uma atenção, depois a gente consegue, a partir da integração, que essas pessoas passem a ter também um atendimento educacional, né? Então, com a criação das escolas especiais, das classes especiais, dentro das escolas regulares, mas o foco ainda era muito dentro da pessoa, dentro do aluno, né, com deficiência, onde se buscava, ele teria a possibilidade de chegar, né, à classe regular de ensino. Porém, para que ele pudesse ir para a classe regular, ele precisaria ter condições, né, de frequentar a classe regular. E o que se vê é que, apesar dessas propostas, né, ele estar dentro da classe comum, da classe especial ou da escola especial, se preparando para ingressar na classe comum, isso na realidade não acontece, né, e as pessoas permanecem nesses espaços mais segregados e acabam não conseguindo chegar à classe comum. Então, se começa a refletir muito em cima disso, e a partir desse movimento, né, mundial, né, pelos direitos das pessoas com deficiência, a partir desse documento, da Declaração de Salamanca, então se começa a fazer uma reflexão muito grande. E daí eu queria destacar dois marcos que eu vejo assim que são fundamentais aí do ponto de vista educacional, que o primeiro deles, então, em 2008, vem com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né, que foi publicada e tinha o objetivo, primeiro,
né, de garantir o acesso ao ensino regular dos estudantes com deficiência, né, com não só deficiência, mas na época transtornos globais do desenvolvimento, hoje a gente seriam as pessoas com transtorno do espectro autista, e pessoas com altas habilidades de superdotação. E o segundo objetivo seria de propiciar uma participação e aprendizagem, né, dessa população na escola regular e assegurando o atendimento educacional especializado no contraturno. Então, isso é uma questão que essa política ela vem trazer em 1988, em 2008, desculpa. O outro marco é a Lei Brasileira da Inclusão, né, da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, se fundamenta, né, nos princípios da educação inclusiva e vem garantir às pessoas com deficiência a igualdade de condições para exercer os seus direitos fundamentais e liberdades, promovendo a cidadania e sua plena inclusão social. A LBI, ela vai apresentar pontos importantes, né? Ele trouxe alguns conceitos para vocês, mas ela traz nas disposições gerais, já no artigo 3º, ela apresenta conceitos, define conceitos que vão ser importantes para a gente pensar a educação inclusiva. Então, o primeiro deles é a questão da acessibilidade, né? Como uma possibilidade de alcance para a utilização com segurança e autonomia. E daí, assim, pensando a acessibilidade como um conceito mais amplo do que aquilo que geralmente essa palavra remete, né, às pessoas, né? Geralmente quando a gente pergunta, a gente está falando de acessibilidade, sobre o que se trata? As pessoas citam acessibilidade urbana, citam acessibilidade arquitetônica, mas ainda não tem essa compreensão de que a acessibilidade é muito mais amplo do que isso e que envolve, sim, a informação e a comunicação, né, incluindo aí os sistemas e as tecnologias. Ela traz a definição de desenho universal, né? Então, como uma concepção de produtos, de ambientes, de programas de serviços para serem usados por todas as pessoas, porque daí a gente está discutindo a inclusão, né? E é importante que seja por todos, né? Quando a gente fala também em inclusão, muitas vezes a gente pensa na pessoa, né, como se a proposta fosse só para as pessoas com deficiência, e não é uma proposta para todos, né, onde todos ganham com essa proposta. Mas então, né, quando se pensa nessa questão do desenho universal, né, a gente tem que incluir aí também os recursos de tecnologia assistiva. Ela traz a concepção, então, do que é a tecnologia assistiva, né, a ajuda técnica, e daí vem com aquela definição que a Eliana apresentou para a gente sobre produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, né, que busquem a promoção dessa funcionalidade, e quando a gente pensa na funcionalidade relacionada à linguagem, né, a funcionalidade relacionada à comunicação, à função de comunicação, a gente vê o quanto é fundamental, né, e como a comunicação aumentativa e alternativa, que é uma área de conhecimento, né, mas que dentro, né, da tecnologia assistiva, e a gente foca na questão dos recursos, ela sim é uma categoria, né, é uma modalidade, então um direito, né, da pessoa com deficiência. E ela traz outro aspecto também importante, ela vai falar e conceituar as barreiras, né, como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limita, né, ou impede a participação da pessoa, a participação social da pessoa, impedindo aí a liberdade também de movimento e de expressão e de comunicação e de acesso à informação. Então, às vezes a gente pensa em barreira, a gente também, né, a primeira coisa que nos vem em mente é a barreira arquitetônica, né, a barreira na locomoção, mas não, sim, na comunicação e de acesso à informação também. E daí a gente, né, isso nos remete à importância da comunicação alternativa. Então, a LBI, ela aponta a tecnologia assistiva como uma área essencial e daí reforça que o Estado ele precisa promover, produzir e disponibilizar a tecnologia assistiva nos diferentes contextos, né?
E daí é interessante porque ele traz aí que os órgãos e as entidades, elas responsáveis pelas políticas públicas, eles precisam garantir, né, a incorporação da tecnologia assistiva. E o que a gente percebe, né, principalmente dentro da universidade, eu passei a integrar, né, o LaTeCa em 2007, então eu tive a oportunidade de acompanhar desde, né, de 2007 até hoje, 2024, esse processo dentro da universidade. É que muitas ações, né, do governo de fomento e a pesquisa, elas vêm ocorrendo a partir daí, né, nos próprios editais, onde a gente concorre muitas vezes, né, em órgãos de fomento como o CNPq, CAPES, na própria FAPERJ, que daí é a Fundação de Amparo, né, a pesquisa no estado do Rio de Janeiro. Então, os editais, eles sempre têm, muitas vezes, esse aspecto, né? Eles pedem que as pesquisas, elas precisam incluir, né? Precisam abordar a tecnologia assistiva. Então, existe essa preocupação, assim, muito grande nesse momento. E na LBI, no capítulo 4, né, que fala, porque a LBI ela vai falar de trabalho, ela vai falar de lazer, ela vai falar de diversos direitos da pessoa com deficiência, mas ela tem um capítulo que se volta para o direito à educação. E daí de novo, ela vem reforçar o dever, né, do Estado de assegurar o direito ao acesso. E ela fala também da permanência, né, com qualidade dessa pessoa com deficiência, da permanência com qualidade dentro, né, desse espaço da educação. E daí, de novo, ela vem apontar algumas coisas, né, coisas que são importantes, que se garantam. Então, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de de novos métodos, de novas técnicas, né, de recursos de tecnologia assistiva. Daí ela vem falar da questão da necessidade do planejamento do estudo de caso, né, da elaboração do plano educacional individualizado, da organização de recursos e serviços de acessibilidade, né, que promovam aí a disponibilização e a usabilidade pedagógica dos recursos de tecnologia assistiva. Depois ela fala da questão da formação e disponibilização, né? Então, da formação dos professores e também da disponibilização dos professores para o AE e também dos profissionais de apoio a apoio escolar, né? Que é uma função importante quando a gente pensa muitas vezes na pessoa que com necessidades complexas de comunicação, que às vezes ele vai precisar, né, de alguém ali que possa fazer essa interlocução, que possa fazer essa mediação, né, entre essa pessoa e as demais pessoas ali naquele contexto. E fala da articulação intersetorial, né, na implementação de políticas públicas, e a gente sabe que a articulação intersetorial ela vai ser fundamental aí nesse processo da inclusão, ainda que a gente esteja muito, assim, a gente precisa ainda muito avançar nessa questão da articulação. Então, o que a gente vê, né, que hoje a inclusão escolar, eu acho que ela é amplamente reconhecida como direito, eu acho que isso não se discute mais, né, essa questão do acesso, a gente vê que o acesso hoje, ele é algo que realmente ainda não, a gente não tem 100% das pessoas com deficiência, né, com acesso à educação, mas a gente está caminhando, a gente está muito próximo, 91%, se não me engano, agora aqui com o dado, mas a gente vê que a gente ainda tem muitas barreiras as barreiras de acesso, elas foram superadas, mas as barreiras para permanência, né, das pessoas com deficiência no espaço da escola, né, da universidade, do ensino técnico, ainda são barreiras que a gente precisa superar. Então, eu trago aqui alguns dados do censo de 2023, que nos mostra realmente esse aumento expressivo, né, de matrículas de crianças e jovens, né, com deficiência em classes regulares de ensino, né, não só na classe regular, mas como um todo. Então, que realmente a gente ainda tem pessoas com deficiência
Matriculadas em classes especiais, em escolas exclusivas, a gente ainda tem, sim, uma parcela, né? Mas, assim, um aumento muito expressivo realmente em classes regulares. A gente vê uma concentração maior, né? No ensino, no ensino fundamental, né? No ensino, na educação infantil, mas maior no ensino fundamental. E daí, mas mesmo quando a gente fala do ensino médio, a gente vê que tem um aumento, assim, um crescimento, né? Do número de matrículas, mas a gente vê que o número cai muito, né? A gente tem a educação especial no ensino fundamental, a gente tem 1 milhão de matrículas, e daí no ensino fundamental a gente passa a ter, a barrinha está bem em cima aqui, 222 mil estudantes, quer dizer, onde foram parar esses 800 mil estudantes, né, que evadiram aí do ensino fundamental para o ensino médio. E provavelmente isso se dá, né? Uma das grandes razões por que isso acontece é a barreira que esses estudantes eles ainda enfrentam, né? Para sua escolarização, né? Para que eles possam permanecer aí no ensino. E no caso das pessoas com necessidades complexas de comunicação, com certeza, a ausência de recursos de acessibilidade, né, incluindo aí a comunicação alternativa, é um dos fatores que está relacionado a essa evasão. Então, assim, a gente vê que, para além da garantia de matrícula, a gente precisa pensar, né, nessa permanência e no desenvolvimento de aprendizagem dessa população, para que a gente realmente possa ampliar a participação dessas pessoas nesse contexto. Outro dado que o censo nos traz com relação, né, dentro dessas matrículas, né, quais são as características desses estudantes. Então, a gente vê que a maioria, né, 54% desses estudantes, praticamente, eles estão, né, como estudantes com deficiência intelectual, seguido de estudantes com autismo, com deficiência física, e daí a gente tem um grupo grande também de estudantes com deficiência múltipla, e muitos deles, né, apesar do censo não discriminar esse dado, e eu acho que é algo que a gente ainda precisa também caminhar nesse sentido, né, muito provavelmente, boa parte deles são pessoas com necessidades complexas de comunicação. Um dado que o censo traz, né, com relação à taxa de analfabetismo, né? Então, a gente não está aqui esse gráfico, mas é um dado em que aponta que 19,5% das pessoas com deficiência são consideradas analfabetas, né? E essa taxa ela cai muito quando compara-se com as pessoas sem deficiência. Então, vai para 4,1%. Então, assim, o que, né, as está impedindo de se alfabetizar? A gente pode pensar aí que um dos fatores importantes é a questão, né, dessa acessibilidade comunicacional, que, né, não está acontecendo no espaço escolar. Outro dado que ele aponta é que ele identifica, né, os diversos tipos de dificuldades que as pessoas com deficiência elas enfrentam no cotidiano. E na infância, por exemplo, entre crianças de 2 a 9 anos de idade, os maiores empecilhos eles estão relacionados à comunicação e à aprendizagem, né? Então, isso é um outro dado que é importante da gente ficar em mente, porque é uma das coisas que impede, né? Então, a gente tem aí, né, essa questão da evasão, e a gente não sabe exatamente quantos estudantes com necessidades complexas eles estão matriculados nas diferentes etapas e modalidades de ensino. A gente sabe que são poucos os que concluem o ensino médio, menos ainda os que concluem, né, o ensino superior. São poucos que têm acesso ao ensino profissionalizante, então, são poucos os que chegam ao mercado de trabalho. E isso não é porque eles não têm competência. O que está faltando, né, para essas pessoas, para que elas possam alcançar
essa educação e alcançar o mercado de trabalho. Com certeza é a oportunidade de acesso à tecnologia assistiva, em especial aí recursos e serviços na área da comunicação alternativa. Então, o que eu vejo assim como muito urgente? A questão da remoção dessas barreiras que impedem a participação, né? Sejam elas físicas, sejam elas comunicacionais, sejam elas atitudinais, mas a gente precisa avançar com relação a isso, né? Para que essas pessoas possam ter esse acesso. Então, o que a gente vê que são muitas pessoas, né? A gente não tem esses dados de prevalência, é outra questão, né? Então, a gente precisa de estudos que informem esses dados de prevalência para que a gente possa direcionar aí as políticas públicas, né? O que a gente tem são dados das pesquisas internacionais que apontam, por exemplo, que 97 milhões de pessoas no mundo têm deficiência que tem um impacto no desenvolvimento da fala natural, né? Outros estudos apontam que 1 em cada 200 pessoas apresentam necessidades complexas de comunicação. Então, a gente precisa pensar nesses dados. O que a gente vê na prática, né? E na literatura científica também, é que existe uma diversidade muito grande de estudantes na escola hoje, né? Com diferentes habilidades, com diferentes possibilidades, e que por isso a gente precisa realmente criar um ambiente de aprendizagem que valorize as diferenças e onde todos os estudantes eles possam se promover, possam se desenvolver, né, plenamente. E daí a gente precisa, sim, implementar currículos que sejam acessíveis, né, ter mais práticas pedagógicas inclusivas, usar a tecnologia assistiva e, sim, quando a gente fala de estudantes com necessidades complexas de comunicação, é fundamental que a gente possa garantir a comunicação aumentativa e alternativa. Então, assim, embora que a gente tenha avançado muito em leis e políticas, né, os estudos eles evidenciam que as barreiras sociais elas continuam a impactar negativamente a vida das pessoas com deficiência, especialmente daquelas com necessidades complexas de comunicação. A gente ainda tem muito a questão da estigmatização, do preconceito, da inclusão, né, que resulta na invisibilidade, né, que afeta diversas áreas da vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas têm menos oportunidades de educação, de lazer, de trabalho, né? Esses estereótipos, eles estão muito voltados no sentido da incapacidade ou da limitação para desenvolver, para aprender, para interagir, para comunicar. A questão da infantilização também desses jovens e adultos, né, que levam a práticas educacionais e sociais que vão limitar suas possibilidades de crescimento. Mas a gente teve esse avanço. É importante a gente falar que teve esse avanço, ele trouxe aí, né, aspectos que foram importantes, e a gente vê isso, que houve aí um avanço muito grande na própria área da comunicação alternativa, que vem se consolidando aí no nosso país, a gente que está aí na área desde a década de 90, eu, pelo menos você, talvez, não sei se ele começou antes, mas eu comecei na década de 90, né, nesse processo, mas a gente vê que se expandiu muito, né, foi para outros contextos, então isso são dados, né, de evolução, acho que a gente está no caminho, mas ainda tem muita coisa para a gente discutir e avançar. O que a gente tem né, outro aspecto que eu acho que é importante a gente falar é que a literatura científica nacional, né, eu peguei daí os estudos mais nacionais, porque tem a ver com o nosso contexto, eles evidenciam, né, alguns dados que são importantes, que os professores, eles têm baixas expectativas em relação à aprendizagem desses estudantes com deficiência e necessidades complexas, que os professores e os outros profissionais que atuam na educação, eles não se sentem aptos a atenderem esses estudantes. Eles têm dificuldade de fazer as adequações curriculares, bem como as adaptações de acessibilidade, e principalmente no que envolve a utilização dos sistemas de comunicação aumentativa e alternativa. Então, apesar desses estudantes, eles frequentarem a escola, né, muitas vezes, a escola regular, estarem dentro de uma classe regular, muitas vezes eles estão dentro dessa classe segregados, né, porque eles não têm a acessibilidade que eles precisariam.
Mas eu acho também importante trazer, né, em contrapartida, que essas pesquisas elas apontam que quando os profissionais da educação eles recebem uma formação numa perspectiva colaborativa, né, quando são implementados com esses profissionais programas de intervenção com foco no desenvolvimento de habilidades comunicativas e interativas entre estudantes e educadores, onde há o emprego da comunicação alternativa, o que se vê é que a inclusão e a participação social desses estudantes realmente acontece e realmente há uma ampliação da participação desse estudante. Então, a gente tem dados, né, que trazem aspectos que ainda a gente precisa, mas a gente vê que quando entra essa intervenção, esses dados se modificam, ou seja, né, a gente tem aí um caminho importante. Então, por que que isso se amplia? Porque esses profissionais, eles passam a se apropriar desse conhecimento, a se sentirem aptos, a compreender como eles podem agir, né? E eles passam a utilizar uma maior variedade de estratégias de apoio, eles se tornam mais eficientes na mediação com a comunicação alternativa, eles passam a perceber as habilidades e as competências desses estudantes, e isso é fundamental para que a gente tenha aí uma mudança nas práticas, né? Então, o que que a gente vê? Que a ciência, ela nos dá evidências, ela nos aponta caminhos, e a gente tem eixos aí que são importantes, né? Então, a formação profissional, quer dizer, o conhecimento teórico e prático faz a diferença, transforma a ação pedagógica positivamente. O aspecto com relação, né? Eu esqueci de falar disso, mas a comunicação aumentativa e alternativa, ela é uma prática baseada em evidência, ela é eficaz, então isso não tem discussão, né? Está posto na literatura científica. E outro aspecto que também a gente já sabe, né? Que os estudos também já apontam, é que é importantíssimo que a gente tenha uma equipe que atua numa perspectiva colaborativa, porque isso também transforma a ação pedagógica positivamente. E tudo isso amplia a inclusão. Então, para fechar, eu queria trazer essa frase, né? Não é uma frase, é uma frase da professora Leila Nunes, mas na verdade, um achado científico, né? Acho que todos os estudos que eu venho acompanhando desde, né, de 2005, quando eu conheci a professora Leila, é um dado que ela sempre achou nos estudos e que nós, do Alteca, a gente continua encontrando esse dado, né? Que os resultados das pesquisas eles têm demonstrado que mais importante do que os recursos tecnológicos, que são importantes também, mas mais importante do que isso são a presença de interlocutores interessados em interagir com as pessoas e oferecer uma melhor qualidade de vida para essa população e assim favorecer a sua inclusão escolar e social. E cadê aqui? Peraí que me perdi. E aí, opa! E é isso. Obrigada. Deixa eu fechar minha apresentação. Obrigada. Alegra. Não sei se é você que vai conduzir agora. Sim, eu vou conduzir. Eu só estou tentando aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Aham. para tirar e dar voz. A gente fala tanto em voz, né? E dar voz aos nossos convidados aqui presentes para que possam falar e fazerem a discussão, porque pelo que a gente já viu pelo chat, a gente já viu que a discussão vai ser muito interessante. Deixa eu só tentar ver aqui, permitir que os participantes, permitir que os participantes ativem seu próprio som. Eu acho que já tem, eu acho que já está Acho que já. liberado. Aham. Maravilha. Eu tenho algumas perguntas. A gente vai abrir para discussão, mas eu acho que a gente pode fazer algumas perguntas que já foram colocadas. Gostaria de saber da professora Eliana o conceito mais específico do que é comunicação aumentativa e alternativa. No meu caso específico, se resume ao rastreador ocular
e a prancha alfanumérica? Obrigada pela pergunta, André. Então, e o conceito de comunicação aumentativa e alternativa. Mais alto. Eu acho que precisa só Ah, falar mais alto. o conceito, né, André, de comunicação aumentativa e alternativa, ele é amplo. Então, a gente pensa nas pessoas em vulnerabilidade comunicativa que necessitam de recursos e estratégias para responder aos seus desafios de comunicação no cotidiano, né? Então, a gente pode ter desde gestos, expressões faciais, até equipamentos de alta tecnologia, como o rastreio ocular, né? E o conceito, né, assim, alguns indivíduos vão utilizar como uma forma de suplementar a comunicação que eles têm, que às vezes é ineficiente para todas as suas necessidades ou desejos, e às vezes vai ser uma alternativa. Então, a gente vai ter pessoas que se utilizam de sistemas complexos, com pictogramas, ou até mesmo com um equipamento, né, com teclado, como você utiliza, né? E aí vale a gente enfatizar que é para a comunicação aumentativa alternativa é para a comunicação face to face com o outro, né? Como a professora Leila coloca, os interlocutores que essas pessoas vão ter, né, nos diferentes contextos, né? Eu não sei se a Carolina quer colocar mais alguma coisa. Não, acho que é isso, né? Acho que a Eliana respondeu bem. Mas essa questão dos interlocutores, ela é fundamental, né? É, é isso, né? A gente tem o dever, né? A gente pode não saber, mas a gente tem o dever de dar essa possibilidade de acesso. Então, assim, a informação, quanto mais, né, esses interlocutores conhecem sobre a comunicação alternativa, entendem sobre as estratégias, né, mais competentes eles vão ser nessa interação face-to-face, porque muitas vezes esse foco fica realmente na tecnologia e a gente precisa também ter esse foco nas pessoas, né? Então, é importante. Hoje se fala muito, né, Carol, dos parceiros de comunicação, né? Se tornou um conceito muito amplamente abordado e foi até um dos temas do Congresso da Isaac Brasil em 2019, falarmos sobre os parceiros. Lógico que a gente não pode ir para o outro extremo, né, Carol? Achar que tudo que a gente tem que fazer são com os parceiros. A gente também tem um trabalho a ser realizado com a pessoa com necessidade complexa de comunicação, né? Então, eu acho que para que a gente tenha realmente uma efetiva transformação da sociedade, existem inúmeras frentes de trabalho, então existe aí um terreno amplo, né, para a inserção de trabalhos organizados, planejados, né, possíveis de transformar essa realidade, né? Por isso, a questão da equipe, né, É, da e aí, formação de uma equipe, porque, é, e incluindo aí nessa equipe a pessoa, né, com necessidades complexas de comunicação, a família dela, né, porque quando a gente pensa aí nessa equipe, é fundamental, né, que essas pessoas participem dessa equipe ativamente, das decisões, das escolhas, né, de todo o processo, para que isso realmente amplie, né, da maneira como agora, né, precisa. Carolina, a gente tem essa premissa que a gente convide a pessoa com necessidade complexa de comunicação e sua família e mais profissionais. E aí parece, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Só que no decorrer do processo, quando isso acontece, é que é realmente efetivo. Então, há sim, num primeiro momento, um ajuste de todas essas pessoas no mesmo espaço, quer dizer, com o mesmo objetivo. Mas esse que é a transformação posterior, né? Isso. Alegra, mais alguma? Tem o chat, Mais né? uma Algumas. pergunta aqui. Referente ao SUS,
tantas diretrizes, leis, direitos, e na prática, realmente funciona? Hum, é, assim, essa é uma questão que sempre vem à tona, né? Então você fala que tem tudo isso, e na prática? Eu acho que na prática, né, a gente precisa de uma força-tarefa de recursos humanos, de pessoas, a gente precisa transformar as barreiras atitudinais, desde a sociedade, desde os espaços que essas pessoas com necessidades complexas de comunicação vivem, até gestores, professores. Então, só que quando, né, respondendo essa pergunta, um pouquinho antes da pandemia e durante a pandemia, as pessoas abordavam nas lives. Não existe nada no Brasil. O que eu quero pôr é que existe, está posto. O que a gente precisa é ter ações organizadas, pautadas em cima do que já existe. E eu fiz, muito tempo atrás, eu participei de um processo aí, de um trabalho, né, que falava sobre a medicalização, a patologização das pessoas. Isso, pessoas, tá, gente? Dentro da educação. E aí, um dos fatores que se coloca como impeditivos, não impeditivos, mas como uma barreira mesmo, né? É que todo mundo quer começar do zero. Não existe começar do zero, a gente já tem uma história, a gente já tem leis postas. Então, a gente não vai começar do zero, a gente vai começar a partir do que é real no Brasil. Acho que tem muito a se fazer, eu não estou dizendo que não, que é perfeito. Gente, a gente está falando de Brasil, isso que eu queria deixar bem claro, a gente não está falando de São Paulo, Rio, que são locais onde realmente muita coisa acontece. A gente está falando de Brasil, né? Então, eu só queria deixar bem claro, né, a questão que já está posto, que a gente não precisa fazer leis, a gente precisa batalhar por políticas públicas e ações, né? Organizadas, né, Carol? E que existe tanto para a educação como para a saúde o pressuposto de um trabalho intersetorial. Então, por que não acontece? É posto, gente. Quando a gente vai até uma escola, como funcionária pública, eu não estou pedindo parceria. Está escrito o que é para ser feito. Então, é para ser feito. Vamos fazer da melhor maneira. E aí eu acho que tem que ter, gostei muito, Carol, eu acho que tem que ter um espaço de escuta de ambos os lados para realmente fazer um trabalho colaborativo. Perfeito. Há pouco, teve uma participante que levantou a mão. Eu não estou mais vendo aqui. Por favor, se tiver algum tema, alguma questão, se quiser levantar a mão novamente, eu vou fazendo uma outra pergunta enquanto isso, tá bom? Existe um comparativo da diferença de percentagem do SUS, do que aparece com o código de CAA, em relação a outras intervenções em linguagem? Não. Esses dados são números crus, né? Então você põe lá o código e você vai ter os números dos procedimentos realizados. Eu também vi no chat o André falar que são números superestimados algumas vezes, ou subestimados, André. A gente tem os dois lados da moeda, né? O que eu acho importante é a gente divulgar, porque às vezes eu vou em alguns locais, né, do SUS conversar, ou mesmo no congresso, né, a gente tem em 22 eu falei no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, e a sala estava lotada e algumas pessoas não sabiam, e eram pessoas em instituições ligadas ao SUS, indiretamente, e não sabiam desse código. Então, o que eu quero colocar aqui, que a gente tem dados postos e que eles são importantes sim. Se a gente tivesse, né, respondendo a pergunta, né, talvez se a gente tivesse uma possibilidade de cruzar qual é o quadro, né, a patologia, e aí a usar, né, que é o outro aspecto, a CIF, então que critério ali e a gente teria com o procedimento, talvez a gente pudesse fazer uma pesquisa interessante, né, sobre isso. A gente precisa de pesquisas
né, para você. Como a Carol mostrou, já existem pesquisas no Brasil, a gente precisa de muito mais, né? Para que a gente, a partir dessas pesquisas, desses resultados dessas pesquisas, a gente mostre a viabilidade, né? E eu queria colocar para vocês que, né, como coordenadora do grupo, o SUS e a CAA, né, no comitê, a gente fez uma pesquisa informal com pessoas que foram funcionários ou que estão ou que estavam, isso foi em 2021, finalzinho de 2021, que estavam, né, no SUS. E se elas tinham feito, ou se elas tinham, né, que experiências exitosas, que dificuldades. E, gente, a gente deixou a pesquisa aberta durante apenas 20 dias. A gente teve 101 respostas. Ficamos extremamente surpresas. E uma das análises que a gente fez é que as pessoas queriam poder discutir como o trabalho poderia ser feito dentro do SUS. Porque pesquisa, né, no Google Form, mas não era uma pesquisa oficial, tudo. Por isso que eu não posso também estar abordando, mas foi incrível, incrível, 101 pessoas responderem em 20 dias. E a gente fez essa divulgação só entre a gente. Então, a gente precisamos de pesquisas para poder fortalecer as políticas e as ações nos diversos espaços, tanto no SUS, né, Carol, quanto na escola pública, né? Lógico que também no privado, gente, mas assim, eu acho que a gente tem sempre que discutir no amplo. A Patrícia levantou a mão. A Patrícia levantou a mão. A gente vai fazer mais uma pergunta, depois eu não sei o que vocês acham, se a gente abre ou não, sobre a fala da Carolina, da evasão dos adolescentes e jovens na educação, também ocorre em grupos de atendimentos terapêuticos para este público. Faltam programas e espaços. Pediram, assim, para comentar, na verdade, em cima desse fato. Mas eu acho que a Patrícia está com a mão levantada, Alegra. Eu Tá, estava Ela fala e depois eu comento. ok. tentando acionar o microfone. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Que prazer estar aqui. Meu nome é Patrícia Almeida, estou falando aqui de Orlando, nos Estados Unidos, mas sou brasileira, né, defensora aí dos direitos da pessoa com deficiência há muito tempo. E a minha filha está com 20 anos agora, tem síndrome de Down e autismo. E desde, sei lá, 5 anos de idade, né, a gente disponibiliza iPad com aplicativos vários, né? E até hoje a gente ainda não conseguiu que ela usasse a comunicação alternativa. Hoje a gente está numa escola, né? Ela está numa escola de ensino médio, com um fono dentro da escola uma vez por semana, está indo na UCF, que é a Universidade Central da Flórida. E é muito difícil assim, encontrar esses parceiros da comunicação e, mais do que nada, ela entender que aquilo ali é para ela se comunicar, né? Porque ela usa como brinquedo. A gente ainda não conseguiu dar esse pulo do gato. Então, foi um problema que eu tive muito em Brasília também, inclusive não tinha fonos, né, capacitadas para trabalhar isso com ela, muito menos na escola, onde a gente nem conseguia levar o iPad. Então, assim, adoro, sou fã, né? A SMPD, né? A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio, está fazendo trabalho, né? Já fez prancha de dengue, já fez prancha agora nas eleições, a Fiocruz também está nessa, estamos juntos, mas assim, é muito difícil para mim, né? Com minha filha, fazer ela usar a comunicação alternativa. Então, eu queria dicas de vocês, que são estudiosas disso. Um abraço, feliz em estar aqui. Tá sem som, Carolina. Seu Só áudio. perguntando se a Eliana queria responder. Patrícia, a gente vem, né, como eu disse para você, a questão dos parceiros, a gente vem discutindo muitas pesquisas internacionais, e já temos algumas publicações nacionais abordando a questão do parceiro no sentido amplo. E eu acho, sabe, Patrícia, incrível. Na minha experiência hoje, né, eu venho sendo tutora do grupo Vamos Papear,
da Isaac Brasil, que é de adultos, e vendo o quanto que as pessoas mais fluentes, né? Não gosto muito dessa palavra, mas as pessoas que realmente têm a utilização, elas têm na história delas a questão dos amigos. Eu tenho achado tão lindo isso, Patrícia, isso me toca, né? Porque eu, né, tenho na minha vida pessoas que foram se tornando grandes amigos e que elas fazem a diferença, né, no meu percurso de vida. Então, eu penso aqui que uma questão extremamente importante são esses amigos, tanto da escola, e eu venho falando isso dentro, né, das escolas, da família expandida, né? Então, esse trabalho a gente tem que começar a discutir. Eu acompanho um jovem adulto hoje e que ele tem um Facebook, né? Uhum. Eu não sei o quanto que ele entende, Patrícia, que a gente colocou ali uma coisa que ele fez, né? Ele tem muitos comprometimentos, mas sabe, Patrícia, o que que mudou? A família expandida chega na casa dele e fala com ele do que ele fez. E aí ele lembra do que ele fez. Eu não sei a dimensão do que ele entendeu do Facebook, mas a família expandida comprou isso de uma maneira que eu me sinto muito feliz. Então, eu acho que a gente tem que pensar e compartilhar essas experiências exitosas. A gente tem que ter uma comunidade mais colaborativa em termos da CAA, e o mês de outubro é o melhor lugar. Então, por isso que eu estou super feliz que esse fórum está acontecendo em outubro. Só para complementar, realmente essa questão da família expandida, dos amigos, né, dos colegas, né, como parceiros, isso faz toda a diferença nesse processo, né, quando eles se envolvem e daí muitas vezes fazem uso também, né, fazem uso da comunicação alternativa para se comunicar, dando um modelo. Isso realmente tem uma mudança muito grande. A gente está acompanhando o caso de um jovem de 21 anos, eu acho, que começou a fazer o uso da comunicação alternativa esse ano, a partir a professora dele faz parte de uma pesquisa que é uma pesquisa de cunho colaborativo, assim, então ela, a partir dessa formação e dessa colaboração com outros colegas, ela foi se apropriando da comunicação alternativa, se encorajando para colocar em prática, porque apesar dela já ter conhecimento, às vezes, os professores, eles têm, às vezes, um conhecimento prévio, eles já passaram, ainda mais aqui na rede do Rio, né, os professores recebem bastante formação, mas muitas vezes eles não é como se eles não se sentissem prontos, assim, eles ficam inseguros, com medo de errar, de fazer alguma coisa errada. Então, ela começou a trabalhar com esse estudante usando um aplicativo com comunicação alternativa no celular, que é o recurso que ele tem paralisia cerebral. E os colegas, eles foram fundamentais nesse processo, né? Ela fez um trabalho com toda a turma, é uma turma de jovens adultos no ensino profissionalizante. Todos os colegas se mobilizaram, aprenderam a usar, passaram a usar com ele, e ele se encorajou a partir dessa perspectiva a se comunicar, e eles estão construindo. Inclusive, hoje tem um grupo de WhatsApp, e o que que eles fazem? Eles começaram a criar figurinhas do Arasaki, figurinhas GIFs, né, do WhatsApp com as figurinhas, com o Arasaki, eles criam e daí eles vão se comunicando com, assim, no WhatsApp, nesse grupo, com as figuras do Arasaki. É bem bacana, assim, o trabalho. E realmente isso tá funcionando, assim. E tem sido uma coisa bacana. Mas aí na UCF eles têm um centro, né, com profissionais, assim, de peso, assim, na área, né? Ela Eu não sei quanto tempo ela começou. começou em dezembro do ano passado. Não, porque é uma equipe Estamos de tentando. peso. É uma equipe de peso aí. O que eu ia falar? Com relação à questão, né, que a Alegra tinha, né, trouxe, né, de que faltam espaços, né, realmente, porque nem, assim, pode ser que para esses jovens, né, que terminam o ensino fundamental e que às vezes não vão ingressar, né,
no ensino profissionalizante ou não vão ir para a universidade, né? Faltam esses espaços mesmo, espaços de convivência, espaços com atividades, né? Com propostas. Isso realmente é uma coisa que a gente percebe que não acontece, que tem poucas oportunidades. Até isso é uma das razões que muitas famílias não tiram, porque se a gente for analisar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os estudantes que hoje eles estão nas classes especiais, nas escolas especiais principalmente, eles são todos adultos. E eles não vão para o ensino regular, porque se eles forem para o ensino regular, eles têm uma terminalidade. E na escola especial eles não têm uma terminalidade. Então eles permanecem lá. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? É, enfim, eles precisam ter um lugar, eles precisam ter atividades, né? Uma proposta, né? Para que eles não precisem permanecer nesse lugar fazendo, às vezes, um trabalho que não está preparando, né? Para eles ingressarem no mercado, né? Para serem mais ativos, assim. Não estou falando de todas as escolas, mas a gente sabe que tem escolas que não tem uma proposta assim, né, para a vida, essa transição para a vida adulta. Então é algo que a gente realmente precisa discutir. Eu vi no chat que tinha um outro comentário falando da questão, né, do quanto é difícil para os professores também implementarem a comunicação alternativa devido à alta demanda de trabalho que eles têm, ao pouco tempo de planejamento. Se eu não tenho um tempo para planejamento, a gente sabe que para fazer comunicação alternativa a gente precisa de tempo, né? Tempo para pensar nesse recurso, tempo para desenvolver o recurso, tempo para implementar o recurso, tempo para buscar essas parcerias, né? Para estabelecer essas parcerias, para buscar o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Então, isso é uma questão. Hoje os professores estão com muitas demandas, com um número grande de alunos na sala de aula. Dentro desse grupo grande de alunos que eles têm, muitas vezes eles têm mais de um estudante com deficiência e às vezes mais de um estudante com necessidades complexas de comunicação e sozinhos. Então, são aspectos que a gente precisa pensar e trabalhar, né? Para que se modifique, para que as condições de trabalho também melhorem, para que eles possam realmente fazer seu trabalho. Mas, Obrigada. Carolina, assim, lógico que é uma demanda grande, mas eu também percebo que quando apoiados, então, se a gente vai Sim. organizar um trabalho que a gente vai apoiar de fato, Uhum. né? Eu vejo que se Funciona. caminha bem, né? Porque daí ele não está sozinho, porque o Exato. problema é ele se sentir sozinho. Ele não pode se sentir sozinho. Quando ele... Apoiar, e mesmo, né, se a gente pensa até a pessoa com necessidade complexa de comunicação, as emergentes, quando elas se sentem apoiadas, né, porque às vezes você precisa desse momento, né, elas também vão, né, então eu acho que quando a gente pensa numa proposta, a gente tem que pensar numa proposta de curto e médio prazo, onde o apoio vai ser constante, venha a ser ele o jeito que for. Uhum. A gente tem a Simone Lima com a mão levantada, e como a gente quer fazer o debate, eu acho que a gente podia passar a palavra para ela. O mais Olha. importante, gente, é a gente conversar. Vai lá, Simone. Oi, gente, tudo bem? Eu sou de Curitiba e eu trabalho em duas escolas especiais. Numa delas tem uma fono que ela é maravilhosa, ela é super engajada na comunicação. E assim, eu também, quando eu comecei a trabalhar comunicação, que eu fui conhecer a comunicação na escola onde eu estou, e assim, eu entrei de cabeça, porque eu me apaixonei. Porque assim, quando você vê um estudante, um autista ali, que ele pode muitas vezes entrar numa crise porque ele quer tomar um copo d'água e você não sabe que ele quer um copo d'água, que ele tá com sede. E assim, você consegue fazer com que ele mostre, que ele aponte que ele quer beber água. E você resolveu aquilo de uma maneira tão fácil. Então, assim, não tem como você se apaixonar. Tipo assim, no início, assim, tinha coisas assim que eu me arrepiava quando eu via eles. Teve uma hora que eu parei assim, eu falei assim, não é que funciona mesmo? E funciona mesmo, né? Então, assim, tudo isso, assim, foi me levando cada vez mais a me aprofundar na comunicação alternativa. E, assim, o que que eu vejo? Eu já estou 2 anos como professora de comunicação. Antes eu ia trabalhando na sala de aula, sempre tinha orientação da fono. E 2 anos trabalhando como professora de comunicação.
E eu vejo, assim, a resistência dos professores. É absurda, porque, assim, eles não querem estudar. Eu sou professora, estou falando com propriedade disso. Eles não querem estudar, e eu vejo que, assim, eles acham que a comunicação alternativa é uma coisa à parte. A comunicação alternativa, ela tem que acontecer da forma mais natural possível. Porque, assim, é você falando, é você modelando, é você trabalhando ali com eles, é você deixar o material disponível. Nós estamos em outubro. Eu sempre faço assim, nos primeiros horários eu faço rodízio em todas as salas de aula, oriento os professores com rotina visual, a gente tem um livro chamado Linguarudo, foi a Fono que fez, o nome da Fono é a Mônica Ferro Marques, então ela fez esse livro, eu e uma outra professora, a gente colaborou ali com ela, teve a nossa colaboração, e assim, o Linguarudo é disponível um por sala de aula, um por criança que tem necessidade complexa de comunicação, né? E nós temos alguns alunos também que têm alta tecnologia, que a gente usa na escola o Asterix Grid, né? Eu passei todo o Linguarudo para o Asterix Grid nas férias, porque a escola não dá abertura assim para eu fazer esse trabalho. Então, assim, a gente está em outubro, eu entro nas salas e o Linguarudo da criança ainda está na mochila, independente do horário. Aí o que eu fiz? Conversei com a fono para colocar o quê? Colocar na rotina. A criança chega, cumprimenta, tá lá na rotina visual. O cumprimento, tirou a agenda, tirou o linguarudo da mochila. Essa é a sequência ali que inicia, né? E eu ainda entro em outubro nas salas de aula e os professores não tiraram o linguarudo da mochila, não tiraram, porque daí a gente tem as janelas bem altas e tem grades por dentro. Aí os linguarudos, geralmente, eles ficam disponíveis na janela para uso dos dois professores, dos dois turnos. E os linguarudos ainda na janela. Você passa por fora no pátio, assim, você vê o linguarudo nas janelas dos professores. Então, assim, e muitas vezes, quando está na mesa com os estudantes, está assim, para eles olharem as figurinhas, porque para as professoras são figurinhas, sabe, gente? Então, isso, assim, é uma revolta muito grande, pela falta de compromisso e responsabilidade com esses estudantes. Então, assim, aí outra questão também, daí na outra escola onde eu trabalho, né? Eles são adultos já, eles são adolescentes e adultos, né? A partir de 15 anos, eles entram nessa escola. Eu peguei ano passado 2 autistas, né? Um é bastante ecolálico e o outro não é oralizado. Aí, o que é bastante ecolálico, né? Já tem um trabalho com ele, porque ele é um processador Gestalt de linguagem. E o não oralizado, e esse que é o processador Gestalt de linguagem, ele tem um agravante ainda, né? Que o planejamento motor dele dificulta bastante o trabalho. Mas, assim, ele já evoluiu muito. Mas é assim, é um trabalho constante, assim. Eu falo, na minha sala de aula, a gente respira comunicação alternativa. Conversei com os pais aderiram à alta tecnologia, e os meninos, na casa, eu falei bem assim, todo lugar acessível vocês vão colocar painéis de comunicação. Nas clínicas, o que eles usam, vocês vão levar. Então, assim, eu estou em constante conversa com os profissionais, os terapeutas, com os pais, e como a coisa flui quando a gente tá tudo redondinho. Então, assim, só que eu tive um problema, né, na escola, porque, assim, na escola, aí eu comecei também, eu tenho trabalhado o RPM, né, e porque foi uma metodologia, assim, que eu consigo, assim, alcançar eles. Os meninos são 10 de 10. Gente, eles respondem a tudo. Um deles eu descobri que ele está alfabetizado. Então, assim, vocês vejam, se a gente propicia ambiente alfabetizador, está sempre batendo na mesma tecla, eles aprendem, que nem foi falado anteriormente, né? Numa da fala de vocês, não lembro exatamente, vocês falaram assim que assim, não se acredita no potencial deles, simplesmente porque eles não conseguem comunicar, né? E assim, o professor tem toda a ferramenta em mãos para trabalhar com esses estudantes, mas não consegue. Volta. Tomei um golinho de coquinha. Então, assim, é acreditar no potencial deles, é presumir competência o tempo todo.
Um dos meninos, ele tem 20 anos. O pai, uma vez, ele mandou uma mensagem para mim, ele falou, professora, ontem eu chorei porque o meu filho, pela primeira vez na vida, ele chegou em casa e ele falou que ele machucou o joelho no ônibus. Então, gente, eu fico pensando, esse tempo todo eles ficaram enclausurados em caixinhas e ninguém fez nada, e ninguém foi atrás. E nas duas escolas, é, eu junto com a Fono, a gente dá formação para esses professores. Daí, nessa escola onde que eu trabalho com os adolescentes, foi dada uma formação, porque ninguém, exatamente ninguém, trabalhava com a comunicação, e eles simplesmente, ninguém usa. Ninguém me procurou para tirar uma dúvida. Eu falei, gente, qualquer coisa eu estou à disposição, eu tenho materiais, pode vir me procurar. Gente, ninguém. E toda a sala tem alunos com necessidade complexa de comunicação. Então, assim, é triste de ver a falta de compromisso dos profissionais, sabendo, assim, que eles podem mudar vidas, sabe? Simone, mas a gente também tem que pensar. Eu não estou sendo poliana, eu acho que muito trabalho tem para ser feito, mas a gente tem que partir do que a gente já tem. Então, a gente tem hoje aqui 108 pessoas discutindo dentro de um fórum, e eu espero realmente que a gente possa fomentar várias reflexões. Eu acho que a Milka levantou a mão, a gente pode passar, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, aí eu passo a palavra para a Milka e tem mais. Tinha outra pessoa. Pode falar, Milka. Eu ia complementar exatamente no que você está falando. A gente está fazendo esse fórum aqui, estamos discutindo, isso tem que crescer. Eu tenho uma paciente que a gente estava conversando com ela, ela é não verbal, tem vários comprometimentos, mas ela tem conseguido falar, ela conseguiu falar que ela estava com dor na barriga, e ela é adolescente, então 2 dias depois ela menstruou, então foi notório que aquilo foi real e verdadeiro, mas está sendo um processo de conseguir mostrar para a família que ela é capaz. A família que ama, cuida, tem todos os cuidados, mas não conseguia enxergar esse potencial de comunicação. Por isso que eu acho que um fórum como esse é importante, porque vai abrindo isso, igual a Simone estava falando, de fazer isso nas escolas. Talvez nem todos os professores estejam entendendo esse processo, mas algum deve ter, já está começando a se engajar. É sobrecarregado, os professores são muito sobrecarregados, é muita coisa. Eu já trabalhei em escola, sei que esse trabalho de inclusão é um desafio imenso para a escola, mas eu acredito também que campanhas como essas de conscientização são importantes. Se a gente tivesse mais registros e relatos, como esse que ela falou, que o pai disse que o menino machucou o joelho no ônibus, como esse dessa menina que é não verbal, que conseguiu dizer que estava com cólica, e isso a gente pode estar espalhando, e aí ir regando essa plantinha, porque nós estamos crescendo, é um crescimento grande e vai ser muito maior, é o que eu penso também. A gente tem Tinha mais uma pessoa que levantou a mão, mas tirou, e a Grace levantou a mão. Eu vou fazer uma colaboração rápida, só para a gente esquentar um pouquinho mais, né? E depois a gente continua. Que eu acho que eu tenho uma visão um pouco a esse momento, né? Depois de tanto tempo na comunicação alternativa e acolhendo muito o que a Simone trouxe, eu sou um pouco mais dura no sentido assim, eu acho que cada profissão, né, cada exercício de prática profissional, ele tem determinadas exigências que são inegociáveis, né? Então, algumas coisas são exigidas de mim como fonoaudióloga que não é minha decisão fazer ou não, né? Eu sou regida por um código de ética, por um escopo de competência e de prática pelo meu conselho, e eu preciso fazer. Ponto final. Né? E muitas, né? Todas as profissões têm isso, né? São coisas que você não escolhe fazer ou não. Então, eu acho que a gente chegou num ponto que eu penso que nós precisaríamos endurecer um pouquinho mais o nosso discurso em relação à educação, do ponto de vista que não cabe ao professor decidir usar ou não a comunicação alternativa.
né? A fala da Eliana, da Carol, foram muito contundentes no que se refere a direito de... A gente está falando de direito, direito básico humano, assim, a gente não está falando de uma abordagem teórica de alfabetização, sabe? Que você escolhe, você tem a liberdade de escolher seguir um caminho ou outro. Não se trata disso, né? Então, não cabe, não está no escopo de escolha do professor usar ou não a comunicação alternativa, né? Então, eu acho que tem um aspecto que é administrativo, gerencial e tudo mais, né? Que falta capacitação, falta treinamento, falta sensibilização e tudo mais. Mas a realidade envolve questões muito básicas, como a Simone colocou, que é, por exemplo, de tirar da mochila, assim, né? Então, assim, tirar o comunicador da mochila, né? Assim, isso o professor consegue fazer, né? Criar ali a mínima contingência para usar. Então, eu penso que a gente está num momento universal, né, da comunicação alternativa, que a gente precisaria se mobilizar mais como sociedade civil e os órgãos que defendem, né, a comunicação alternativa, e realmente pressionar, né, os órgãos públicos de educação, né, e que definem políticas públicas, que não tem opção, assim, não há mais opção, né, porque deixar como opção, né, e não dar consequência adequada do ponto de vista de emprego e de capacitação, né, é realmente reforçar um comportamento de que você pode escolher, né, de que você, professor, pode escolher usar ou não, e não é uma escolha, né? Então, eu acho que a gente precisaria dar passos mais contundentes de pressão pública, né, para que a gente modifique essa realidade. Tem mais alguém com a mão levantada? Porque eu acho que a gente podia fazer um intervalo, a gente ainda tem muitas coisas interessantes para a gente abordar, e a gente vai ter mais um espaço de discussão no final do segundo período. É maravilhoso, né, Eliana, ver tantas pessoas aqui presentes que usam e que têm opiniões a respeito, né? Isso é muito importante. Essa discussão está rica, mas a gente precisa fazer um intervalo. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, tá? Não mais de 15. Vamos roubar um pouquinho de vocês, 5 minutos. E a gente volta 10h10, pode ser? 10h12 agora, né? Porque também não vamos ser assim tão... Ótimo, maravilha. Muito obrigada. Sim, é a Sandra, né? Sempre é. Obrigada, pessoal.